O grande engano do sistema. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Gloriosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo e amado, abençoados com toda a sorte de bênçãos, né? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez a gente vem trazer uma palavra pensando principalmente naqueles irmãos que estão começando em graça, graças ao bom Deus. Muitos abençoados têm se achegado ao conhecimento da graça, entram em contato conosco com dúvidas, o que é absolutamente normal. Tá? E muitos irmãos nos perguntam, abençoado cristiano, qual é a raiz então de todo esse engano? Porque são séculos de engano. Quando você conhece a graça, né, você percebe isso. Antes de você conhecer, claro, para você está tudo certo. Você está lá no sistema, seja ele qual for, pentecostal, tradicional, Assembleia Batista Universal, tanto faz. Você está lá e está tudo certo. Mas quando o Espírito Santo trabalha no seu entendimento e faz o Evangelho da Graça chegar até você e abre o seu entendimento, você consegue enxergar todos os enganos, né? Todos os erros que inclusive você vivia no meio do sistema religioso. Né? E aí você enxerga e começa a se perguntar, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não enxerguei isso antes? E aí começam a vir várias perguntas e dúvidas, etc. E uma delas é essa de hoje, né? Qual é a raiz disso, abençoado cristiano? Por que o sistema religioso autodenominado cristão, que no meu modo de ver não tem nada de cristão, eu sou muito sincero quanto a isso, tá? É chamado de cristão. Pode ter atitudes parecidas com atitudes cristãs? Pode. Pode falar de Jesus? Pode. Mas para mim não é cristão. Tá? Enfim. De onde vem o erro? Essa é a dúvida de muitos irmãos que estão se chegando na graça agora. Qual é a raiz desse engano? Eu acredito que a raiz de todo esse entendimento distorcido, desse falso evangelho, é o que nós vamos tratar hoje. Então convido você a estar atento. Você que já conhece a graça, já é experimentado, já está caminhando já há bastante tempo, e graças ao bom Deus já teve seus olhos iluminados, esse estudo também, claro, vai ser muito importante para você levar esse entendimento para outras pessoas e mostrar para elas o engano. E você que está chegando agora na graça, você vai entender através desse entendimento de hoje. Eu acredito nisso. Esse, claro, é o meu objetivo. Para que você entenda o motivo de toda essa misturada, né, que se faz do Evangelho, que é Jesus. Jesus é o Evangelho. Tá? Fora de Jesus, não tem Evangelho. É Jesus. E Jesus Cristo ressuscitado. Você vai ver isso ao longo desse estudo de hoje. Só que no meio do sistema autodenominado cristão, eles misturam Jesus com muitos outros elementos. Misturam Jesus com filosofias humanas, né? Filosofias que contrariam a palavra. Né? Alguns irmãos até perguntam, quando a gente fala de filosofia, tem até irmãos, já me perguntaram muitas vezes isso. Irmão, nesse caso eu tenho que abandonar as filosofias, eu não posso ler um livro de filosofia. Olha, mas você pode ler o que você quiser. Tá? Mas você tem que reter o que é bom. A Bíblia ensina isso. A gente vai ver isso também no estudo de hoje. Tá? Então você, obviamente, vai ler e vai reter o que é bom. O que é bom? Bom é aquilo que não contraria o Evangelho. Então você, com o entendimento preparado na palavra, né? Por isso que é importante você estar sempre em contato com os estudos, com o texto bíblico, enfim, né? Estar em contato com o Evangelho para você saber identificar o que é bom e o que não é. Né? Então é claro que você pode ler o que você quiser, a filosofia que você quiser, mas muitas filosofias, muitos pensamentos do mundo são contrários ao que o Evangelho revela. Então você tem que ter um entendimento para saber separar o que é bom e o que não é. Então no meio das igrejas tem Jesus? Tem. Mas primeiro, eles não trabalham a manifestação correta. Eu vou falar disso com mais profundidade já já. Eles não trabalham a manifestação correta de Jesus.
Tá? Esse é o primeiro erro. E, além disso, misturam Jesus com outros elementos. Então, as filosofias, como eu falei, misturam Jesus com autoajuda, né? Misturam Jesus com a teologia famigerada e maldita, teologia da prosperidade, né? Onde faz o povo de Deus ser absolutamente materialista. Muitas denominações são assim aí do sistema, né? As pessoas têm aquele pensamento puramente material. Eu vou lá para ser abençoado materialmente, eu vou fazer a campanha para conquistar, porque eu quero ser empresário, porque eu quero ter o modelo de carro X, Y, Z, porque eu quero ter uma mega mansão, e quem não tem mansão, quem não tem carro não é abençoado, quem não é próspero financeiramente é porque está, sei lá, em pecado, porque Deus está pesando a mão, ou porque não está agindo corretamente, enfim, né? E as pessoas têm esse pensamento. Amada, a maioria, infelizmente, é assim. O pensamento é material. Bênçãos para eles, né, não são bênçãos espirituais. A palavra diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas para eles as bênçãos são puramente materiais. É evidente que a bênção espiritual pela fé, ela pode se manifestar coisas nessa vida. Obviamente que sim. Alguma necessidade, alguma precisão que você tenha pela fé, você consegue a manifestação daquela bênção. Glória a Deus por isso. Mas, veja bem, antes de tudo a bênção espiritual. Eventualmente uma bênção material se manifesta pela vontade de Deus, né? Mas você tem que focar o seu pensamento nas coisas espirituais. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz, olhai para as coisas que são do alto. Essa expressão do alto é o quê? É uma referência ao paraíso, às coisas espirituais, ao céu. Então, olhai para as coisas que são do alto, não para as que são aqui da terra. Entende? O Evangelho deixa isso muito claro. Mas a teologia da prosperidade inverte isso. E faz o povo do Senhor, então, ser absolutamente materialista, só pensar em dinheiro, em ganhar, em conquista, isso aqui, enfim. Né? Então, toda essa misturada que nós vemos aí, misturar Jesus com todos esses elementos mundanos, e por isso que eu afirmo que as chamadas igrejas do sistema são mundanas. Nós temos um trecho, um videozinho que nós postamos, não tem muito tempo sobre isso, dizendo que no nosso canal, tá, no YouTube, né, que eu estou me referindo, dizendo que as igrejas são mundanas. E recebemos muitas críticas de alguns. Como assim? Chamando a igreja de mundana? Falei, essas chamadas igrejas, que na verdade são instituições religiosas, né, essas 4 paredes denominacionais, são mundanas, porque a doutrina deles, ou as doutrinas, que são várias, tem origem terrena, humana, não tem origem celestial. A única doutrina que tem origem celestial é a doutrina da graça de Deus. O evangelho da graça, ele é celestial, porque ele foi recebido pelo apóstolo Paulo direto do céu. Paulo recebeu no paraíso a revelação do evangelho da graça de Deus. Então é um evangelho celestial. Agora, saiu do evangelho da graça, é terreno, é mundano, é teologia humana. Não tem a ver com a verdade do evangelho. Mas as pessoas vivem essas doutrinas aí fora como se estas doutrinas fossem a verdade absoluta, né? Então, qual é a raiz disso tudo? Pelo menos no meu modo de ver. A raiz de toda essa mistura. É o que vamos tratar aqui, tá? Como vimos, amados, no primeiro versículo, Jesus de Nazaré nasceu como ministro da circuncisão. Irmão Cristiano, o que significa isso? Bom, a circuncisão, ela era uma prática da lei muito importante, talvez a mais importante, né, prática da lei, que acabou se tornando um rótulo, né? Aquele ali é da circuncisão, ou seja, é aquele corte no prepúcio do pênis, né? Quando o menininho nascendo judeu, no 8º dia ele passava pelo processo da circuncisão. Então essa era uma marca dos judeus, dos hebreus, né? E essa prática já era feita antes da lei, e ela foi introduzida na lei, obviamente, né, como um mandamento. Como eu disse, se não for o mais importante, está entre os mais importantes ali da lei, e acabou, como eu disse, se tornando rótulo. Então,
dizer que alguém era da circuncisão era o mesmo que dizer que era judeu. Esse aqui é judeu, é hebreu, ele segue a lei judaica. Então Jesus nasceu como ministro da circuncisão. Por quê? Porque ele nasceu como judeu, para ministrar aos judeus. A princípio, não se tinha a ideia de que os não-judeus tinham algum tipo de participação, porque a visão era puramente carnal. Né? Os eleitos de Deus são apenas os judeus segundo a carne. Inclusive, muitos têm essa visão carnal até hoje. Né? Muitos dizem até hoje que a eleição foi para os judeus segundo a carne, os descendentes de Abraão na carne. Esse é um pensamento carnal, tá, gente? Eleição não tem nada a ver com carne. Eleição é espiritual, o princípio é espiritual. Né? Por isso, inclusive, que os gentios, chamados gentios, né, os não-judeus, faziam parte do plano de Deus, porque é espiritual, não tem a ver com a carne. Se fosse realmente segundo a carne, seria realmente só os judeus. Seriam só os judeus. Mas é segundo o Espírito. Por isso que os gentios puderam ser enxertados, né? Paulo usa essa figura, né? Enxertados na videira. Porque, na verdade, antes da fundação do mundo, eles já faziam parte. Porque a eleição, repito, é espiritual. Mas Jesus nasceu segundo a carne como ministro aos judeus. Por isso que ele ministrou aos judeus enquanto homem. Por isso que já houve aqueles episódios como uma mulher que procurou, né, a ajuda de Jesus. Senhor, minha filha está endemoniada, me ajude, não sei o que fazer. E Jesus não deu nem atenção. Senhor, vê aí essa mulher aí que ela está atrás de nós aí, perturbando aí. Jesus falou, olha, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma coisa chocante. Vejam só, amados, no meio do sistema religioso, eles nem trabalham essa passagem. Eu, pelo menos, não me lembro. Eu passei 20 anos no sistema, né? Fui batista, a maioria do tempo fui pentecostal, como vocês sabem, né? Desde criancinha, bem criancinha mesmo. Cresci naquele ritmo, grupo de crianças, de louvores das crianças e tal. Até pré-adolescente ali, até os 14 anos, 14 para 15. Aos 14 anos, mais ou menos, eu fui para a igreja batista, né? Então, eu passei no meio desse sistema religioso. Eu conheço bem a visão tanto tradicional quanto a visão pentecostal, neopentecostal, né? E eu cresci nesse ritmo. Eu não me lembro, em qualquer segmento que eu passei, de alguém tratar desse ponto. Sabe? Onde Jesus disse, olha, eu não vou resolver o problema dessa mulher aí. Porque eu vim para os de Israel, e aquela mulher não era israelita. E aí, é uma coisa chocante. Pensa bem, quão chocante é isso? Agora, por que Jesus teve essa atitude? Porque ele foi ministro aos judeus. Segundo a carne, ele nasceu como judeu, como ministro da circuncisão. Observe isso. Aí nós vimos no versículo que Jesus nasceu como judeu para que se confirmasse as promessas feitas aos pais. A expressão pais aqui são os antepassados dos judeus, né? As promessas feitas a Abraão, por exemplo, a Isaac, Jacó, né? Os patriarcas. A promessa era de que o Messias esperado pelo povo judeu viria, primeiro, da tribo de Judá e seria descendente de Davi. Então, amado, não havia condições de Jesus nascer em outra etnia. Jesus não poderia ser, por exemplo, um grego. Não tem lógica isso aí, né? Ou simplesmente um romano. Não, ele tinha que vir da linhagem prometida. Vamos ver então aqui o registro histórico dessas promessas. Primeiro, Jesus veio e tinha que vir da tribo de Judá. Gênesis capítulo 49. Vamos ler o versículo 10. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. O cetro aponta para um reinado, né? O cetro não se apartará de Judá. Olha só. O reinado não se apartará de Judá. Nem o bastão de comando de seus descendentes. Olha aí, irmão. Até que venha aquele a quem ele pertence. Ou seja, o dono do cetro. A palavra que aparece no hebraico é siló. Tem até algumas versões, as versões mais tradicionais, dizem assim, até que venha siló. Essa palavra no hebraico é o dono do cetro, tá? Até que venha aquele a quem ele pertence. Olha só o chamado. E a ele, a esse dono do cetro, as nações obedecerão.
Meu amado, obviamente isso aqui começou com Davi, né? Davi foi rei de Judá e depois se tornou rei de toda a união de Israel, né? Não é tremendo isso? Então, veja, o cetro de Judá, que foi dado a Davi, foi passado para Jesus. Por isso, inclusive, que tem essa expressão, Jesus é o leão da tribo de Judá, né? É porque, inclusive, no contexto aqui fala desse leão, né? Porque a descendência do reinado de Jesus viria de Judá. Olha a promessa. Então, começou, obviamente, com Davi, e a partir de Davi, então, viria Jesus dessa descendência. E aqui está a promessa também e o registro. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, também nova versão internacional. Aqui é a palavra do Senhor a Davi. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Olha só. Um fruto do seu próprio corpo. E eu estabelecerei o reino dele. 13. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome. E eu firmarei o trono dele para sempre. Olha o chamado do Messias. Pegou, né? Então, primeiro, o cetro estaria em Judá e não se apartaria de Judá. E depois esse cetro que esteve na mão de Davi, né, passou para quem? Para Jesus, só que um reino eterno, amado. Você tem que ter uma visão espiritual aqui. Por isso, porque se você pensar numa visão carnal, você vai ficar pensando assim, mas então não se cumpriu, porque o trono aí dos judeus acabou no ano 70, né? Judeus, o reino foi destruído lá, o templo caiu, e aí? Né? Então não se cumpriu. O trono não foi firmado para sempre. Porque se você pensar carnalmente. Agora, se você pensar espiritualmente, e nós pensamos em graça espiritualmente, nós sabemos que o trono do Senhor foi estabelecido já para sempre. Ele reina sobre todos. Então essa palavra aqui dada por Deus a Davi se cumpriu no Senhor Jesus. E tem um detalhe, né? Diz aqui, será ele que construirá um templo. Amado, que templo é esse que o Messias construiria? Eu pergunto para você, que templo é esse? É a igreja. Não é templo de pedra. Ao contrário, o templo de pedra foi destruído. Né? Jesus não disse, não ficará pedra sobre pedra. Que muitos pensam que é o mundo inteiro hoje, os prédios de hoje. Uma bobagem isso, nada a ver, né? Jesus estava falando do templo de Jerusalém. Esse templo aí que vocês estão vendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Então o templo de pedra caiu. O templo que o Messias, descendente de Davi, viria a construir é no sentido espiritual, é a igreja. Por isso que Jesus é a pedra fundamental da igreja. Então, o templo já foi construído em nome e honra do Senhor e o trono do Senhor já foi estabelecido para sempre. Então, vocês veem que a promessa é que o Messias viria sendo judeu. Só que nós temos que desprender a visão carnal, porque essa questão dele vir como judeu foi apenas para cumprir as promessas feitas aos patriarcas. Vocês entendem? Só que, na verdade, toda a visão do reinado sempre foi espiritual. Porque a eleição foi espiritual. Tudo foi feito antes da fundação do mundo. A palavra, inclusive, diz que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, vocês percebem toda a conotação espiritual do plano de Deus? Então, em tese, tirando essa parte das promessas, Jesus poderia vir de qualquer descendência, qualquer nacionalidade. Mas ele veio como judeu para cumprir as promessas feitas aos patriarcas dos judeus. Entende? Então, ele veio da tribo de Judá, por isso chamado descendente de Davi. Por isso Jesus nasceu, então, debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nova versão internacional. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Pegou, né? Por que Jesus então nasceu debaixo da lei como descendente dos judeus? Por causa das promessas.
O que Deus fala, amado, tem que se cumprir. Então, o cetro eterno, onde todas as nações obedeceriam. Por quê? Porque há filhos de Deus em todas as etnias. Esse é o sentido. Né? Há filho de Deus em todos os povos. Apesar de muitos, na época, crerem que era apenas os judeus, o Evangelho demonstrou que não. Que é judeus e não judeus, e todas as etnias, né? Em todas as etnias há filhos de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo. Por isso que a palavra diz, as nações obedecerão ao cetro de Judá. Só que você, mais uma vez eu vou repetir, tem que ter a visão espiritual disso aqui. Tá? Então tudo já foi cumprido. Agora, Jesus nasceu debaixo da lei para cumprir essa palavra. E o grande engano do sistema, então, é você observar Jesus desse ponto de vista. Como nascido debaixo da lei. E você manter a sua mensagem baseada nisso. Esse é o grande erro do sistema. Porque, amado, eu vou falar uma coisa para você que pode até te chocar. Você que está chegando agora na graça pode ficar até estupefato com o que eu vou falar. Mas Jesus nunca esteve debaixo da graça. Ah, que heresia, que absurdo, cristiano. A palavra diz que Jesus era naquele registro histórico, né, de Jesus como menino, né, diz que ele crescia em graça, não sei o quê. Amado, veja bem, eu estou falando da dispensação da graça. Quando eu digo que Jesus nunca esteve debaixo da graça, eu estou me referindo à aliança. Jesus de Nazaré, percebeu, né? Ele nunca esteve debaixo da nova aliança, porque ele nasceu antes do estabelecimento da nova aliança, que ele mesmo, por meio de sua morte, estabeleceu. Então, a partir de Jesus, sim, veio a nova aliança, mas a partir de sua morte. Nós vamos ver esse detalhe já já. Então, você colocar os seus olhos em Jesus de Nazaré, como todo o sistema religioso faz, sendo que ele nasceu debaixo da lei por causa das promessas que foram dadas aos judeus, aos patriarcas, né? Se você hoje coloca o seu olho em Jesus nascido debaixo da lei, você vai se submeter à lei. E o que o sistema religioso não compreende, e você que está chegando agora na graça precisa, é fundamental você entender isso, que Jesus, como judeu, ele não veio para ser imitado. Ele não veio para que as pessoas, para que a igreja, no caso, né, na nova aliança, o imitasse. Porque, repito, ele estava debaixo da lei, ele nasceu debaixo da lei, até porque ele veio para cumprir a lei, obviamente. Jesus foi o Cordeiro de Deus, então ele tinha que cumprir a lei. Então ele nasceu debaixo da lei para isso, para cumprir a lei, para estabelecer a graça. Mas ele mesmo, como nazareno, não viveu debaixo da graça nesse sentido, ou seja, da dispensação. Mas a igreja, chamada igreja, né, o sistema religioso mundo afora, faz essa mistura terrível de Jesus de Nazaré com a igreja. Não há separação disso. Se você coloca, portanto, o seu olho em Jesus nascido debaixo da lei, como nós acabamos de ler, você vai misturar os pactos. E o erro está, inclusive, nessa visão que as pessoas têm desse cânon bíblico que nós conhecemos, né? Porque as pessoas elas pegam o chamado Velho Testamento, Novo Testamento, né? E elas fazem essa divisão do seguinte, olha, de Gênesis a Malaquias, Velho Testamento. Só que de Mateus até o Apocalipse, Novo Testamento. Percebe? Então, por isso que eu disse que muitos se escandalizariam quando eu afirmasse, né, que Jesus nunca esteve debaixo da graça no sentido da dispensação, da aliança. Por que as pessoas ficam escandalizadas? Porque elas têm essa visão. Não, acabou o livro de Malaquias, começou a graça, a nova aliança. Negativo. Mateus, Marcos, Lucas e João seguem retratando o antigo pacto. Apesar de eles retratarem a história de Jesus de Nazaré. Mas justamente, Jesus nasceu debaixo da lei. Ele viveu. Não só nasceu, ele viveu debaixo da lei. Mas como as pessoas têm essa ideia de que a partir de Mateus é nova aliança, logo Jesus já está debaixo da graça, e eu tenho que viver então como ele viveu como judeu, cumprir o que ele cumpriu como judeu, aí vem a mistura.
Vocês percebem a raiz do problema? Pelo menos do meu ponto de vista, essa é a raiz do problema. A mistureba que se faz de ministérios, né? Ministério da lei, Ministério da graça. Essa mistura que se faz de Jesus com obras da lei, com mandamentos judaicos, disfarçados de mandamentos da graça. O fundamento desse engano é isso aqui. É não entender que Jesus nasceu debaixo da lei e viveu debaixo da lei. Então, a maioria aí do povo está imitando Jesus na carne. Só que, amados, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Mateus, a história de Jesus, Marcos, Lucas, João, não é Novo Testamento. O Testamento Novo, a dispensação da graça, ela veio com a morte de Jesus. Então, todo o período, veja bem, todo o período do nascimento de Jesus até a cruz, Antigo Pacto. A partir da morte e ressurreição de Jesus, aí sim iniciou-se um período de transição. A nova aliança foi estabelecida? Claro que sim. A gente costuma dizer que a 0 hora da nova aliança, o início dela foi na cruz. Jesus morreu, ressuscitou. Então iniciou-se a nova aliança, porém ainda em um período de transição. Até que o fim da lei definitivo, com a queda do templo de Jerusalém no ano 70, né, que foi a verdadeira vinda de Cristo, destruição do templo, juízo sobre Israel, aí sim teve o fim pleno da lei e o estabelecimento e a abertura plena ao caminho da graça. Tá? Só que veja, a nova aliança, assim como qualquer aliança, qualquer testamento, vem a partir da morte. Ele é estabelecido a partir da morte. E a palavra, o Evangelho deixa isso muito claro. Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. Porque onde há testamento, veja só, é necessário. Gente, não tem como fugir disso aqui. É necessário, o texto deixa claro, que intervenha a morte do testador. Amado, quem é o testador da nova aliança? Jesus. Como diz a palavra, a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus veio ser o testador da graça. Mas, para a graça ser estabelecida, para o testamento valer, tinha que ter a morte do testador. 17. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pegou? Quando se faz um testamento, ele só vale como documento e é posto em prática quando aquele que fez o testamento morre. Então, isso aqui é uma alusão, obviamente, claríssima a Jesus de Nazaré. Ele veio para estabelecer a graça, mas ele precisava morrer para que a graça fosse estabelecida. Então, tire da sua mente essa ideia de que a nova aliança começa em Mateus. Entende? Isso é uma bobagem teológica. Ah, acabou Malaquias, agora é Novo Testamento. Jesus já estava no Novo Testamento. Não, Jesus estava no Velho Testamento. Jesus de Nazaré. Ele não viveu o Novo Pacto. Ele foi um instrumento para que o Novo Pacto fosse estabelecido. Percebe? Então, abençoados, essa mistura de ideias, de fundamentos, né? E, portanto, de pactos, vem exatamente disso. De não separar Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Observem só alguns pontos. Eu vou trazer 3 exemplos aqui de falas de Jesus que são muito usadas, Jesus de Nazaré, né? Que são muito usadas no sistema até hoje como desculpa para se viver debaixo de obras da lei. Vamos observar. Eu vou trazer 3 exemplos de falas onde Jesus de Nazaré estava ensinando coisas, algo, né, para os judeus, e que hoje muitos usam para a igreja. Olha só. Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Olha só. Mas a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Vamos lá, abençoados. Esse texto aqui
Essa fala de Jesus de Nazaré foi dita para quem? Para a igreja? Raciocina. Não. Para os judeus. Nesse período aqui, eles estavam debaixo da lei? Claro que estavam. O jejum estava em vigor? Claro que estava. Só que Jesus aqui, ele estava ensinando os judeus a maneira não hipócrita, a maneira genuína de se jejuar. Percebe? Por quê? Porque os doutores da lei, aqueles que queriam mostrar santidade, né? Mostrar que eram pessoas, né, que faziam, ou seja, queriam ser admiradas, né? Pessoas que queriam ser admiradas religiosamente, elas faziam jejum e queriam demonstrar. Então, por exemplo, as pessoas não penteavam o cabelo, não lavavam o rosto, para ficar com aquele rosto, né, desfigurado, aquela coisa, poxa, aquele irmão, aquela pessoa está em sofrimento, ele está em jejum. Percebe? E Jesus vem e ensina, não façam isso. Sabe o que vocês fazem? Lava o rosto, passa um óleo na cabeça. Gente, eu sempre digo isso, mas eu vou relembrar, né? Vocês devem se lembrar também, vocês que vieram do sistema religioso. A gente achava que essa ungir com óleo para fazer jejum era um ritual, né, de santificação. O pastor, pelo menos na minha época, ensinava assim: olha, quando for jejuar, irmão, pega o vidrinho de óleo na igreja e leva para casa. Quando for jejuar, pega um pouquinho e passa na testa. Você vai se santificar para jejuar, para você iniciar o jejum. Olha só, gente, quanta bobagem, né? Quanta infantilidade. Jesus está falando aqui de um cosmético, porque o azeite também era usado como cosmético. Então, quando ele fala, unge a tua cabeça, é o seguinte, olha, passa um azeitezinho no cabelo e penteia o cabelo. Para quê? Para que ninguém olhe para você e veja o seu cabelo desfigurado, como os hipócritas fazem. Lave o rosto. Porque a pessoa acorda com o rosto desfigurado, com uma remelinha aqui, né? Cabelo despenteado, etc. Lava o rosto. Ninguém precisa perceber que vocês estão em jejum. Então foi um ensinamento maravilhoso, mas foi para aquela época, debaixo da lei para os judeus. Aí o que o sistema faz? Traz para hoje. Então, amado, eu me lembro quando, pela misericórdia de Deus, eu sou muito grato a Deus por isso. O Senhor começou a me permitir, né, enxergar a palavra da graça. Um dos primeiros pontos que eu comecei a rebater foi o jejum. E eu me lembro, eu sendo, né, professor de escola, tal, nessa época eu já havia voltado para a igreja pentecostal, né? Eu comecei a ensinar sobre isso. Eu era professor de classe de jovens na igreja do sistema pentecostal ali, né? Então, em um certo momento, eu falei, eu vou ensinar. Eu sei que jejum não tem sentido na nova aliança mais. Então, eu ensinei para os jovens. Eu era o professor, né? Então, eu tinha aquela autoridade da própria igreja para ensinar. Aí, esse ensino saiu da minha sala de estudos e ganhou a igreja. Aí, imagina a confusão, né? E aí começou a haver discussões. Porque o que eu havia ensinado saiu para as outras classes. O Cristiano está ensinando que não tem que jejuar. Aí começou, não, porque isso, porque aquilo. Aí no mesmo dia, porque era assim, era domingo de manhã a escola bíblica, né? Então domingo de manhã as pessoas iam para a igreja, entre aspas, né? Para a escola bíblica. E à noite tinha o culto. Então de manhã houve esse burburinho, né, do meu ensino sobre jejum. Qual foi a pregação à noite? Mateus capítulo 6. O líder da igreja foi pregar. Olha, estão dizendo aí que não tem que jejuar porque não estamos debaixo da lei. Mas veja só, Mateus é graça. Eu nunca mais me esqueci disso, amados. Aqui, gente, Mateus é nova aliança. Mas estão ensinando aí que jejum não tem que ser feito na nova aliança. Aí o abençoado lá leu, né, o Mateus 6, aqui Jesus ensinando a jejuar, papai. E as pessoas sendo ludibriadas nesse pensamento. Justamente por essa questão. Acabou Malaquias, começou o Novo Testamento. É graça aqui, ó. Né? Cristiano, mas como assim? Na igreja primitiva também se fazia jejum. Gente, por influência judaica. É costume. Claro que você encontra na igreja primitiva, eventualmente você vê texto ali que fala, a igreja estava em jejum. Gente, claro que eles faziam. Havia toda essa influência judaizante. Muitos judeus que compunham a igreja primitiva, inclusive, eles seguiam cumprindo obras da lei. Não é o Tiago que diz? Olha, Paulo, há muitos irmãos judeus que creem e todos são zelosos da lei. Então é claro que você vê prática de jejum na igreja primitiva, mas o fruto é isso aqui.
é olhar Jesus de Nazaré. Amado, colocar a visão, o olho em Jesus de Nazaré veio de quem? Pensa aí. Quem é que andou com Jesus de Nazaré na carne? Não foram os discípulos dele? Pedro, Tiago, João e todos os outros? Então essa visão de enxergar Jesus na carne veio deles. Era a influência deles na igreja. Entende? E essa influência, essa visão de olhar Jesus carnalmente, está até hoje aí. E é a raiz de toda essa misturada que se faz aí. De evangelho, né, de Jesus, com outros elementos, no caso, boa parte são obras da lei. Um outro exemplo de texto usado, né? Sobre a Páscoa. Mateus 26, versículos do 26 ao 28. Vejam só. E quando comiam, vou ler aqui o 26 e 27. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Percebeu que o Novo Testamento veio pelo derramamento do sangue? Antes não era novo, amado. Pegou, né? O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Mas não é por todos, né? A palavra diz que Deus amou o mundo inteiro. Recentemente nós colocamos um vídeo aí, né, sobre isso. O nosso 7º programa de Respostas em Graça é sobre João 3,16. Depois você assiste aí. É o programa número 7 de Respostas em Graça. Tem a playlist aí no canal, tá? No YouTube. Então isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos lá, abençoados. O que o sistema religioso faz com essa passagem aqui? Eles dizem que Jesus de Nazaré estava instituindo uma nova cerimônia. É ou não é verdade? Não é isso que dizem por aí? Jesus instituiu uma nova cerimônia, a Santa Ceia. Onde tem isso na Bíblia, Santa Ceia? Não existe isso. Pesquisa Santa Ceia na Bíblia. Não tem isso aí. Ah, Cristiano, mas tem a Ceia do Senhor. Claro, a Ceia do Senhor foi a última Páscoa. Simples assim. Não, mas a Igreja dos Coríntios já era Novo Pacto, Cristiano França. E eles faziam, eu sei, adivinha por influência de quem? Ou você acha que a Igreja de Coríntios seguia só o que Paulo falava? Nós que estudamos a palavra sabemos muito bem que não. Havia na Igreja de Coríntios muitas influências, inclusive de judaizantes. E por isso Paulo fala da ceia com os coríntios, dá vários alertas, né? E Paulo deixa muito claro: olha, vocês têm muito, muito que aprender. Só dei leite para vocês, eu não dei alimento sólido. Percebe? Então a igreja hoje está imitando os coríntios, que por sua vez estavam imitando lá a Páscoa. Percebem? Porque os coríntios faziam uma festa ágape, né? Que era a reunião dos irmãos para comer e para beber, e eles aproveitavam essa reunião, essa festa, para realizarem a lembrança da Páscoa. Tá? Porque o que os coríntios faziam era a Páscoa. Tá? Ou pelo menos algo inspirado na Páscoa. A lembrança do que Jesus fez na última Páscoa. A Páscoa que fechou a lei. Foi a última, ponto. Né? Então os coríntios aproveitavam os comes e bebes e faziam essa cerimônia. Obviamente por influência judaizante. Claro, óbvio. Né? Inclusive era uma baderna, né? Eles bebiam, viviam bêbados, uns comiam mais, outros comiam menos, alguns não comiam nada. Então daí veio o puxão de orelha de Paulo, né? E as pessoas dizem que Jesus estabeleceu uma nova cerimônia. Amado, não, Jesus estava cumprindo a lei e fechando o cumprimento da lei. Olha, isso aqui é meu sangue. Gente, e não existe transubstanciação. Ah, Cristiano, na Igreja Católica e muitas
das chamadas protestantes evangélicas, eles dizem que realmente aquele suco, aquele vinho é o sangue. Claro, eles creem nesse conceito de transubstanciação, onde o suco ou o vinho se transforma literalmente no sangue e o pão, a hóstia, pão ázimo, sei lá, se transforma no corpo de Jesus, literalmente. Isso é um pensamento boçal. Horrível. Nada a ver. O que Jesus fez na última Páscoa? Ele simbolizou a sua morte. Isto é o meu corpo, ó. Eu vou rasgar aqui o meu corpo. Gente, isso é um claro símbolo do que ocorreria com ele. O partir do pão, além de ter o símbolo realmente, literalmente, de repartir o pão com o próximo, que esse é um símbolo maravilhoso, houve o símbolo que é de morte. Ó, esse pão é meu corpo, eu vou quebrar, porque meu corpo vai ser quebrado. Vai sair sangue. Aqui está o sangue, é o cálice. Né? Vocês percebem? É um símbolo. Jesus estava dizendo, olha, quando vocês comem esse pão e vocês bebem desse cálice, vocês estão anunciando a minha morte que vai acontecer. Eu pergunto para você, a morte de Jesus já aconteceu? Já, não já? Por que as igrejas estão anunciando a morte dele, então? Vocês percebem que isso não faz sentido nenhum, gente? O que os coríntios faziam já não fazia sentido, gente. Já estava depois da morte. Então você vai anunciar algo que... Porque, veja, eles estavam antes, né? Na última Páscoa, eles estavam antes. Sim ou não? Sim. Então eles estavam anunciando o que ia acontecer. Qual o sentido de você anunciar hoje o que já aconteceu? Pensem bem nisso. Será que Jesus estava realmente instituindo uma nova cerimônia, uma tal Santa Ceia? Claro que não. Sentido zero nisso aí. O que Jesus fez com os seus discípulos foi a última Páscoa. E Páscoa é mandamento da lei. Mateus 26, 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Santa Ceia? Não, prepararam a Páscoa. O que Jesus fez foi a Páscoa. A diferença é que o cordeiro daquela Páscoa era o próprio Jesus que morreria na cruz e ele simbolizou usando o partir do pão, se referindo ao seu corpo que seria partido, dizendo que o vinho representava o sangue dele que seria derramado. Mas as pessoas usam essas falas de Jesus de Nazaré como se fosse algo da graça. E aí inventam essas doutrinas patéticas de que Jesus criou uma nova cerimônia. Gente, Jesus veio para acabar com as cerimônias. Jesus veio para que nós servíssemos a Deus em espírito e em verdade, não por meio de cerimonialismo. Aí o Jesus veio para cumprir a lei, acabar com as cerimônias para criar outras. Qual é a lógica disso, meu Deus do céu? Mas o fruto é isso, é enxergar Jesus na carne, né? E não separar, separar erroneamente, né? Pega o cânon bíblico, até Malaquias é lei, Mateus em diante é graça. Pelo amor de Deus. Outra fala de Jesus em relação ao dízimo. Tremendo isso aqui, muito utilizado também no sistema. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Gente, para quem Jesus está falando isso aqui? Vamos lá. Escribas e fariseus. Eles estavam debaixo de quê? Da graça? Não, da lei. Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora veja o final do versículo. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, a misericórdia, a fé e o juízo, né? E não omitir aquelas. Ou seja, sim, vocês devem dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Jesus não disse para não dar, ele disse para dar. Mas ele disse assim, vocês têm que prestar atenção no que é importante. Vocês até podem dar o dízimo da hortelã, mas tem que se prestar atenção no juízo, na misericórdia e na fé. Aí o sistema pega isso aqui hoje e diz o quê? Está vendo? Jesus estava debaixo da graça. É o que mais se vê aí, amado. Converse com qualquer pastor do sistema aí e fale sobre dízimo com ele para ver o que ele vai falar. Mateus 23, 23. Eles vão logo nisso. Porque para eles, Jesus estava debaixo da graça e não debaixo da lei.
Ah, mas Cristiano, veja... Amado, olha só, você quer entender essa questão de dízimo? Embaixo de todos os nossos vídeos no YouTube tem um link da nossa livraria. Nós temos um livro inteiro sobre esse assunto. Esse livro desmistifica toda essa questão, ensina o que é a contribuição na igreja, a verdadeira. Está tudo muito bem explicado, muito bem fundamentado biblicamente. E é um texto de leitura bem fácil. Tá? Procurei fazer um texto com leitura bem dinâmica, bem fácil, muito simples de entender. Eu não vou me aprofundar nisso porque já tem um livro explicando isso aí. Vocês podem ler gratuitamente, tá? A versão digital está disponível gratuitamente. Então, amados, esses são 3 exemplos, mas existem muitos outros, queridos. Textos que são retirados do contexto histórico, do contexto de Jesus segundo a carne, e são aplicados na vida da igreja, irmão. Esse é o grande engano do sistema religioso. Essa mistura toda de pactos que fazem é porque não enxergam Jesus como ele deve ser enxergado. É como Jesus Cristo ressuscitado. Ah, mas Cristiano, então eu vou descartar Jesus de Nazaré totalmente? Gente, claro que não. Olha só esse conceito lindo aqui que a palavra revela. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Julgai todas as coisas. Né? Julgar aqui tem um sentido de examinar, né? Há até uma versão em português que diz examinai todas as coisas. Tem outra versão que diz assim, ponham todas as coisas à prova. É esse o sentido, tá? Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Gente, isso aqui se aplica a Jesus de Nazaré. Obviamente, você vai entrar em todos os ensinamentos de Jesus de Nazaré e com a mente da graça, com a mente do novo pacto, você vai saber diferenciar e reter o que é bom e o que não é. Obviamente, houve muitos ensinamentos de Jesus maravilhosos. Jesus segundo a carne, né? Muitos ensinamentos maravilhosos e você vai reter. Ora, tem outros que não. Como os 3 exemplos que trouxemos aqui e tantos outros que existem. Então, abençoados, uma coisa que vocês podem observar. No ministério do apóstolo Paulo, que foi o precursor do Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça foi dado ao apóstolo Paulo, foi confiado por Deus a Paulo. Vocês observam o grande cuidado e o grande esforço de Paulo em fazer a igreja separar as manifestações de Jesus. Paulo tinha esse... Assim, você consegue perceber o quanto ele queria que a igreja entendesse aquilo. Vamos separar as visões, porque havia muito essa visão judaizante, né? Jesus de Nazaré, e lei, Jesus de Nazaré. A igreja estava impregnada disso. E aí você observa Paulo nos seus ensinos se esforçando para que a igreja amadurecesse e tirasse os olhos de Jesus segundo a carne. Nós começamos a observar isso logo no início da carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha só que interessante. Aqui Paulo está dizendo sobre o chamado dele. Ele abre a carta dizendo que o chamado dele era para pregar o evangelho sobre o Filho de Deus. O evangelho acerca do Filho, né? Então, acerca de seu Filho. O meu chamado é pregar acerca de seu Filho. Que, observe bem, como homem era descendente de Davi, aquele que nós vimos no início. E, mediante o Espírito de Santidade, ele foi declarado Filho de Deus com poder. Então Jesus de Nazaré foi declarado Filho de Deus. Inclusive nós vemos o registro disso a partir do momento que Jesus sai do seu batismo, ele foi batizado por João Batista, né? Jesus sai do seu batismo e logo tem aquela manifestação, né? De uma voz que representava o Pai, dizendo, esse é o meu Filho amado a quem me comprazo, né? E o Espírito Santo simbolizado como uma pomba que veio sobre Jesus. Muito interessante isso, né? Aquilo foi todo um simbolismo do chamado de Jesus como Messias. Então ele foi declarado por esse Espírito de Santidade como Filho de Deus. Agora veja, pela sua ressurreição dentre os mortos, ele foi declarado como Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui nessa passagem você já consegue observar o Paulo fazendo a diferença. Olha, Romanos, existem 2 manifestações. Jesus como homem, ele foi descendente de Davi. Tá? E foi judeu, normal. Tá? Só que pelo Espírito de Santidade ele foi declarado Filho de Deus. Tá?
Só que pela ressurreição é que ele passou a ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui você já começa a perceber. Agora, no capítulo 7, o apóstolo Paulo se aprofunda nisso. Vamos ler Romanos 7, os versículos 3 e 4. Aqui no contexto, no início, Paulo está falando de casamento. E ele cita o casamento segundo a lei de Moisés. Tá? Ele usa a lei de Moisés, mesmo porque ele está falando ali com muitos judeus naquela igreja, muitas pessoas que conheciam a lei. Então, claro que Paulo aproveita, né, aquele conhecimento da igreja para exemplificar e falar da relação da igreja com as duas manifestações de Jesus. Então ele usa o casamento segundo a lei como uma base para esse raciocínio. Aí ele diz assim, ó, por isso, se ela, a mulher, né, se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Olha só. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Lembrando que isso aqui é segundo a lei e, na verdade, o Paulo está usando como uma base para falar da igreja e de Jesus de Nazaré e de Jesus ressuscitado. 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Olha bem isso aí, amado. Por meio do corpo de Cristo. Ou seja, Jesus morreu, a lei morreu. Ele morreu para a lei. E nós morremos através do corpo de Cristo. Tanto que no capítulo 6, um capítulo antes desse aqui, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que o velho homem morreu e o nosso velho homem morreu junto com Jesus. Então ele diz, olha, vocês também morreram para a lei, assim como Jesus morreu, por meio do corpo de Cristo. Olha só, amado, para pertencerem a outro. Olha só. Outro marido. Perceba o contexto, amado. No contexto está falando de casamento. São dois maridos. Então um marido morreu e um outro está vivo. Então a mulher nesse contexto aqui é a igreja. Então Paulo fala, olha, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Por quê? Porque Jesus de Nazaré seria, na metáfora, aqui o primeiro marido. Uma vez que o primeiro marido morreu, então nós, como esposa, né, estamos livres daquela lei do marido. O primeiro marido morreu. Para quê? Para que pertençamos a um outro marido. Que marido é esse? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Que coisa linda, meu amado. Vocês perceberam a preocupação do apóstolo em fazer a igreja tirar os olhos do marido que havia morrido? Pegou, né? Dois maridos, duas manifestações. Veja, é o mesmo Senhor, amado. Só que manifestado primeiro como filho de Deus, descendente de Davi, e a partir da ressurreição, manifestado como Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo fala, igreja, agora nós pertencemos ao outro marido. Ou, em outras palavras, tirem os olhos do marido que morreu. Vocês não têm que viver em função do marido que morreu. Não tem que seguir os seus passos no ponto de vista da lei, tá, gente? Do cumprimento da lei, né? Não, vocês têm que olhar para o outro marido. Vocês pertencem ao que ressuscitou. Ao marido que está vivo. Gente, amado, vamos lá. Eu acho, na minha opinião, que pouquíssimas coisas são tão claras quanto essa passagem aqui. Mas a igreja, assim como a igreja na época de Paulo não percebia isso, por influência dos judaizantes, que queriam que o povo seguisse Jesus de Nazaré, hoje é a mesma coisa. A igreja hoje segue no mesmo caminho, olhando Jesus de Nazaré. Não retendo o que é bom, mas vivendo em todo o conceito de Jesus de Nazaré que estava debaixo da lei. Nós encerramos, então, essas passagens são clássicas, né? Sempre que falamos de Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado, é obrigação nossa ler essas passagens aqui. E eu quero encerrar com uma clássica também, 2 de Coríntios, capítulo 5, vamos ler do 14 ao 16. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, aqui são todos os filhos, tá? Todos os eleitos. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Pegou, né? Morremos para a lei, amado. É o mesmo conceito que você viu lá em Romanos 7, tá? 15.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora, o 16 é a chave. Assim que, daqui por diante, ou seja, já que nós sabemos que já morremos com Cristo, ou seja, o velho homem já morreu, a carne já morreu, então daqui por diante, a ninguém conhecemos do ponto de vista humano, segundo a carne. E, ainda que também tem, olha só, esse detalhe é fundamental, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Por que Paulo falou isso? Gente, eles eram contemporâneos de Jesus. Muitos daqueles irmãos andaram com Jesus, viram Jesus, segundo a carne. Então Paulo diz, olha, ainda que alguns de vocês aí tenham visto, andado, conhecido Jesus de Nazaré, Jesus segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Outra passagem absolutamente clara sobre esse assunto. Nós pertencemos ao marido que está vivo, Jesus Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado morreu para a lei, amado. Ele está vivo para a graça. Ele é a graça, percebem? Então o Nazareno morreu para cumprir a lei e ressuscitou para estabelecer a graça. Se você vive com o seu olho no Nazareno, você está olhando para o marido que morreu na metáfora de Romanos 7. Logo você está misturando, fazendo uma misturada de conceitos de antigo pacto com novo pacto. Toda a revelação da graça que o apóstolo Paulo recebeu não veio de Jesus de Nazaré. Paulo, inclusive, disse, olha, essa revelação eu não recebi de homem algum. Não veio de Pedro, Tiago, João, de nenhum dos discípulos de Jesus de Nazaré, nem do próprio Jesus de Nazaré. Paulo sequer o conheceu fisicamente. E ele disse, olha, então eu não recebi de homem algum, nem o próprio Jesus de Nazaré. Foi Jesus Cristo ressuscitado que me deu essa revelação. Vocês estão percebendo? Então não conheçam Jesus mais segundo a carne. Gente, vocês acham que Paulo está falando isso à toa? Ah, ele cismou, vou falar isso aqui. Não, havia certamente a influência judaizante e Paulo sabia disso. Então Paulo disse, eu tenho que educar a igreja a enxergar Jesus ressuscitado. Porque os judaizantes viviam fazendo a igreja enxergar Jesus como judeu. Jesus era judeu, Jesus cumpria a lei, Jesus foi circuncidado, fazia isso, aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Você colocar sua visão em Jesus de Nazaré é o grande engano do sistema. O sistema religioso tem os seus olhos em Jesus de Nazaré. Eles não aprenderam a reter o que é bom. Não aprenderam. Por isso há toda essa mistureba de conceitos. Por isso que o povo vive no engano. Por isso que o povo vive em obras da lei, achando que estão em obras da graça. Porque eles seguem conhecendo a Cristo segundo a carne. Você acabou de ler. Não é invenção minha, amado. Ah, esse irmão Cristiano fica inventando essas coisas. Eu não estou inventando nada. Está escrito. A ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo assim, segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo e amado, retire os seus olhos de Jesus de Nazaré, se é que você ainda tem os seus olhos nele. Se você entrar na história dele, busque reter o que é bom, o que está em linha com a graça. Percebe? Fora isso, não misture a sua vida com obras da lei. Está muito claro, está muito evidente. O grande engano do sistema é fazer o povo andar atrás de Jesus de Nazaré, e isso faz com que há um véu, né, da lei na frente dos olhos do povo, e o povo não enxerga, portanto, a graça. Por isso que há toda essa resistência aí contra a graça. Você fala da graça para as pessoas, elas faltam te agredir, algumas, né? Não, por quê? Porque elas estão tão habituadas ao sistema carnal que elas lutam por ele. Você vê que interessante isso, né? Elas lutam por aquele que aprende, que as prende, né? Entende? Elas estão presas, amarradas, subjugadas no sistema religioso e elas lutam por esse sistema. Por causa do véu que está nos olhos. Por enxergar Jesus como Nazareno e, consequentemente, andar debaixo da lei pensando que está debaixo da graça.
Eu louvo a Deus pela revelação da graça. Agradeço a Deus todos os dias por me fazer entender essa palavra, porque através dessa revelação eu saí do engano do sistema. E graças a Deus que você também saiu do engano do sistema. Hoje podemos servir a Jesus Cristo ressuscitado, servi-lo em espírito e em verdade, graças à revelação maravilhosa da graça de Deus.